Salve, salve galera, beleza? Mais um Duas Saídas por aqui, falando agora da última série a ter início nas oitavas de final do NBB, a série entre Corinthians e Unifacisa, o oitavo contra o nono colocado. Então antes da gente começar, já peço para você se inscrever aqui no Duas Saídas, comentar aqui embaixo quem você acha que vai avançar para as quartas de final e também seguir o Duas Saídas nas outras redes sociais e principalmente espalhar o canal, colocar no grupo do Corinthians, no grupo da Unifacisa, mandar para aquele seu amigo que curte basquete nacional e ainda não nos conhece, né? Vamos aumentar aí o interesse pela bola laranja que é jogada aqui dentro do Brasil. Bom, é relativamente seguro dizer que essa é a série mais aberta dessas oitavas de final, não apenas pelo que a tabela mostra, né, por ser o oitavo contra o nono, mas principalmente pelo que os times apresentaram em quadra. Corinthians e Unifacisa foram bem inconstantes ao longo do ano, também assim como outras equipes, mas eles principalmente endureceram algumas partidas bem complicadas, bem imprevisíveis deles terem algum equilíbrio contra times mais fortes. Por outro lado, perderam também alguns jogos quase que inacreditáveis, muitas vezes jogando em casa também. Então vamos ver como que isso vai se desenrolar nessa pós-temporada, nesses playoffs. Porque na fase regular, nos dois confrontos entre Corinthians e Unifacisa, foi uma vitória para cada lado, e justamente vitória do visitante. Corinthians levou em Campina Grande, Unifacisa levou em São Paulo. Foram momentos bem distintos na temporada para ambos os times. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Eu vou começar falando sobre o Corinthians, que a camisa tá aqui atrás, e finalmente temos uma série em que eu tenho os dois uniformes, né? Então vai dar pra variar ao longo do vídeo. Bom, é impossível a gente falar de Corinthians sem falar de Davonta Thomas, né? O americano, o Spider, como é o apelido dele, né? A aranha em inglês, chegou ali para essa temporada no timão e é o cara da pontuação, é o cara do volume, dos arremessos desse time, é o terceiro cestinha da fase regular desse NBB, e todas as jogadas do Corinthians, praticamente todas as jogadas do Corinthians enquanto ele está em quadra, ou terminam com ele ou são consequência direta de alguma ação que ele iniciou, de alguma dobra que o time adversário fez nele, de algum ataque à cesta que gerou algum atleta livre. E por mais que o Corinthians tenha bons carregadores de bola, bons organizadores, como principalmente o Cauê Borges, mas o Gabi Campos também leva a bola em diversos momentos, o Davonta Thomas acaba sendo o protagonista desse time, meio que as coisas giram ao redor dele. Então vai ser muito interessante ver como que a Unifacisa vai fazer para tentar pará-lo, para tentar diminuir um pouco a sua influência dentro do jogo enquanto ele está em quadra. Além disso, o Corinthians tem outros caras que foram muito bons para os melhores momentos do NBB, né? Geraram várias melhores enterradas, melhores tocos, não sei o que lá, que é a dupla de pivô, Mãozinha e Mike. São dois caras móveis, são dois caras atléticos e que deram um show de enterradas, de tocos, de lances bonitos até pra gente ver nessa primeira fase do NBB. Mas são dois caras também muito importantes para esse sistema de jogo do Corinthians, tanto na defesa. Mike, principalmente, faz um trabalho sujo que muitas vezes não aparece nas estatísticas, joga muito pro time, é um grande reboteiro, um dos melhores do NBB também. Mãozinha é outro que vai muito bem nas estatísticas de rebote dessa temporada. Mas ofensivamente, principalmente o Mike espaçando a quadra, sendo importantíssimo nos bloqueios indiretos, né? Naquele bloqueio que acontece quando um jogador está com a bola na cabeça do garrafão e a parede rola lá perto do fundo quadra para deixar algum cara livre. O Mike faz muito bem essa função no Corinthians também, que tem outros grandes nomes, né? Cauê Borges, que fez uma falta danada quando machucou ao longo da temporada, o Isaac também, que é um dos principais gatilhos de 3 pontos, principalmente ali da zona morta, e um grande defensor individual. Então o Corinthians tem suas peças, tem por onde fazer um jogo duro, tem por onde fazer grandes partidas, mas foi bem inconstante, foi bem irregular nisso. É uma equipe que começou muito bem a temporada, mas foi caindo ao longo do ano, principalmente ali com lesões, né? Ficou sem o Cauê Borges por muito tempo, até que se estabilizou ali no meio da tabela. Por outro lado, a Unifacisa conta com Antônio, o ala pivô também muito móvel, muito ágil, que é o segundo cestinha desse NBB, teve uma crescente muito grande vestindo a camisa da Unifacisa e principalmente nessa temporada, se valorizou muito nesse ano. É o cara também da pontuação da Unifacisa, seja perto da cesta, seja mais distante, utilizando um jogo mais físico também, que ele consegue na maioria das vezes. E a Unifacisa ela conta com outros atletas também que complementam muito bem ou têm o potencial de complementar
complementar muito bem essa pontuação do Antônio, principalmente nos momentos decisivos. Você tem ali André Góes, que já se notabilizou muito por isso em temporadas anteriores, Trevor Gaskins, que por mais que às vezes faça uma partida com aproveitamento, muito baixo de arremessos, mas sempre tem aquela bola de confiança no final do jogo, sempre chama as partidas para ele também. É um time também que conta ali com pivôs para fazer um combate bem interessante, a Mãozinha e Mike, ali no Gerson e com o Guilherme Hubner, são dois caras também já de muita trajetória, muita história no basquete, mas foi uma equipe também, assim como o Corinthians, bem inconstante, só que ao contrário, começou muito mal o NBB e aos poucos foi se estabilizando, vencendo seu joguinho aqui, joguinho ali, se estabilizando no meio da tabela. Não quer dizer que está numa crescente, tá? A Unifacisa já está nesse patamar faz um tempinho, já principalmente em praticamente todo o segundo turno do NBB. Então não é que esteja numa crescente, ela só começou muito mal e depois se encontrou, se estabilizou ali no meio da tabela. Uma característica desse time da Unifacisa também é que ficou no meio da tabela em quase tudo. Foi um time bem medíocre, no significado literal da palavra mesmo. Em praticamente todas as estatísticas, a Unifacisa ficou bem no meio, de 8º a 10º lugar na tabela. Ficou em 9º na classificação, o desempenho em casa foi de 50%, o desempenho fora de casa foi de 50% também. Então vai precisar se superar principalmente fora de casa, uma vez que até 2 jogos serão no Vladimir Marques em São Paulo para sair com essa classificação. Do outro lado, o Corinthians também teve 50% fora de casa, mas teve uma vitóriazinha a mais no Vladimir. Também é um time bem ali de meio de tabela, um pouquinho melhor que a Unifacisa em alguns pontos estatísticos ao longo desse ano, mas a diferença é bem pequena. Outro ponto que vai ser interessante nessa série é que os dois times têm um elenco até numeroso, né? 8, 9, eventualmente até 10, mas geralmente 9 atletas ali com uma minutagem relevante. A diferença é que a Unifacisa ela tem nesses caras atletas um pouco mais experientes, um pouco mais velhos. Você tem ali Cauê Borges, Jimmy, Miguel Ruiz, Corvalan, apesar de ser um pouco mais novo que os que eu citei, também está sempre ali atuando, sempre entrando em quadra também. E o Corinthians tem suas peças mais experientes, suas peças principais, mas também tem um núcleo jovem ali interessante. Além do já titular Mãozinha, você tem outros atletas que até com uma idade ainda mais baixa, como por exemplo o Enu, que vem jogando muito bem nessa temporada, o Lázaro Rojas, que foi o cestinha de um dos confrontos da primeira fase também contra a Unifacisa, você tem o Landeira. Então esse elenco de apoio do Corinthians é um pouco mais jovem, um pouco mais inexperiente que o da Unifacisa, e isso pode eventualmente até vir a se tornar uma vantagem ao longo desses 2 ou 3 jogos. Mas novamente, é tudo muito aberto, são dois times que oscilaram demais ao longo da temporada em característica de jogo, em desempenho, em resultado, em jogar dentro, jogar fora de casa, é muito difícil fazer qualquer previsão. Mas tem um ponto que eu fico muito curioso de ver como vai se desenvolver ao longo dessa série, que é o aproveitamento de 3 pontos. Por quê? A Unifacisa é o segundo pior time que defende chutes de 3 pontos. É o time que permite o segundo melhor aproveitamento a todos os seus adversários que enfrentou nesse ano. Do outro lado, o Corinthians é o time que melhor defendeu os chutes de 3 pontos, é o time que deu o pior aproveitamento aos seus adversários. E o Corinthians tem algumas peças que são especialistas na bola de 3 pontos. Você tem ali o Isaac vai muito bem, o Davonta Thomas vai muito bem, Mike e Mãozinha não tem o mesmo aproveitamento, mas não são chutes que você deve desconsiderar também, além de poderem espaçar a quadra para abrir mais espaço justamente para as infiltrações de Gabi Campos, de Davonta Thomas, de Zach Graham também, que teve uma crescente ao longo dessa temporada em comparação aos seus últimos anos aqui no basquete brasileiro. E a Unifacisa, por mais que tenha bons nomes nisso também, por mais que tenha ali Jimmy, tenha André Góes, tenha a Trevor Gaskins, tenha Antônio, Guilherme Hubner também, mas o Corinthians defende muito bem, costuma defender bem nessa situação. Vamos ver então como vai se desenrolar essa dinâmica do que vão preferir arremessar, se vai ser mais de longe, mais de perto. Isso vai ser muito curioso e muito divertido de assistir também. Diferente das outras séries, eu não tenho palpite, é muito aberto, tá? Campanhas muito próximas, níveis muito próximos em quadra também, mas eu acho que a Unifacisa tem alguns tabuzinhos ali para quebrar, principalmente essa questão dos chutes de 3 pontos e das atuações fora de casa. Beleza, galera? Era isso que eu tinha para falar. Não esquece de deixar seu comentário aqui embaixo, seguir o Duas Saídas nas redes sociais e se inscrever aqui no nosso canal. Muito obrigado, até a próxima. Falou!